Boa noite, gente. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Hoje eu vou fazer um vídeo justamente voltado para o caso de Ted Bundy. Theodore Robert Bundy, ele nasceu nos Estados Unidos em 24 de novembro de 1946. Ele aparentemente era uma pessoa normal, se comportava bem, era extremamente inteligente, estudioso, formado em psicologia. Depois ele estava já cursando a faculdade de Direito e aparentemente é um cara educado que trabalhava inclusive em um centro de prevenção ao SUI, né? Num departamento dentro da polícia de um estado americano. Só que aí ele, paralelamente, ele tinha uma vida que não era nada bonita. Jovens começaram a desaparecer nos Estados Unidos e eram geralmente pegas naquela região da faculdade, na própria faculdade. Isso começou a levantar a suspeita da polícia, só que demorou um tempo, porque ele pegava pessoas de estado diferente. Quando ele percebia que a polícia estava muito próximo a ele, muito próxima a capturá-lo, ele mudava de estado e fazia novas vítimas. E a polícia, então, no início, em um primeiro momento, não conseguia associar essa situação, como não é como a Polícia Federal daqui, que são todas unificadas e trocam informações. Nos Estados Unidos, não. Eles simplesmente agem como estados, Estados Unidos da América, justamente com ideias separadas, com leis separadas. Então, até que ele chegasse ao consenso de que quem estava machucando, se é que vocês me entendem, essas jovens, em vários estados, eram o mesmo sujeito. E aí um dia ele foi abordado, porque ele dirigia muito mal, e especialmente no escuro, ele foi abordado pela polícia e quando abriu ele tinha um kit que era próprio para quem quer fazer o mal a outra pessoa. E aí ele foi preso, ia ser julgado, porém fugiu pela primeira vez da cadeia, não assumiu os crimes. Na segunda vez, ele recapturado. Só que antes de ser recapturado, ele piorou o modus operandi dele. Ele chegou a invadir, ficar de olho. Ele morava próximo a um centro de universitária. Sabe aqueles lugares, aqueles prédios americanos onde só vivem estudantes universitária? Então ele adentrou nesse local depois de ficar estudando por um bom tempo esse local e a rotina das meninas. Ele conseguiu entrar. Tinham 2 meninas dormindo, 4 no total, né? 2 dormindo já e 2 tinham acabado de deixar de estudar, largaram o livro e foram dormir também. E aí ele invade esse campus universitário, na verdade, essa irmandade universidade, a Beta Ômega, e ele ataca todas as 4 meninas de forma brutal. 2 sobrevivem, inclusive ele consegue reconhecê-lo, porque quando ele ia ceifar a 4ª menina, uma estava quase indo, 2 já tinham sido ceifadas. E quando uma colega chegou da rua, de uma festa, ligou o farol, porque o quarto da menina ficava na frente, justamente na frente da entrada da casa. A luz do carro, né, do farol, fez com que assustasse Ted Bundy. E aí ele largou lá a arma que ele estava utilizando, que era um pedaço de madeira, e fugiu. Foi a sorte da menina, que sobreviveu muito machucada, com dentes quebrados, enfim, mas sobreviveu. E foi uma das mais importantes testemunhas contra ele no julgamento. Num dos julgamentos, na verdade foram 2. Um que era relacionado, como eu volto a dizer que eu falei no início, era relacionado a vida que foi ceifada dessas jovens no campus universitário, né, na Irmandade Universitária, e o outro
ceifada e também agredida. E o outro referente à menina de 12 anos, que ele fez tudo aquilo torto, e ceifou. Essas duas condenações deu a ele a pena capital. Então ele foi morto, na verdade ele foi julgado. Não sei nem se eu posso falar a palavra M. Ele foi condenado e ficou cerca de 10, 11 anos até ser, de fato, executado. Então, de fato, o mundo se viu livre no dia 24 de janeiro de 1989, quando, por cadeira elétrica, ele deixou a vida de horror, na verdade, a vida de horror que ele provocava às outras meninas. Era tão forte o medo que as garotas daquela época tinham dele, porque elas sabiam e souberam pela mídia que ele gostava de um tipo específico de garotas, que eram garotas de cabelo liso, comprido, geralmente castanho e repartido ao meio. Acho que era moda na época, né? Lá nos Estados Unidos. Então, as meninas começaram a cortar o cabelo, pintar o cabelo de outras cores, justamente para fugir do padrão de ataque dele. Uma das formas covardes que ele atacava era justamente usar uma bengala e usar uma tala ou no braço ou na perna. Dessa forma ele se mostrava vulnerável, frágil, e aí ele conseguia atrair a garota, tipo, deixava cair o livro, a chave do carro, e quando a menina ia ajudar, ele empurrava a menina para dentro do carro, dava algum tipo de sonífero, a menina apagava, e aí quando se via, as sobreviventes relataram isso, algumas sobreviventes, poucas sobreviventes. Tem relatos disso na internet, tem vídeos contando o testemunho real dessas vítimas que sobreviveram. E uma conseguiu escapar porque pulou do carro em movimento, e depois que pulou do carro em movimento, ele passou a tirar o banco do carona e a trava que abriu o carro, para impedir que novas vítimas fugissem. E depois disso, ele na verdade, existe um fator que a polícia acredita que levou ele a cometer esse crime, mas existem relatos e desconfiança da polícia que não se tem prova, porque ele não assumiu, que quando ele tinha 14 anos, uma menina que era vizinha dele, numa casa que ele entregava jornal, ele era entregador de jornal, e aí essa menina foi levada da cama dela, passou por todos esses abusos que as outras vítimas no futuro viriam a passar, quer dizer, era o mesmo modus operandi dele no futuro, e essa menina foi a primeira suposta vítima de Ted Bundy, né? Ele nunca assumiu, era uma vizinha. Depois disso, a polícia conseguiu confissão dele, porque para fazer com que a sua pena capital fosse adiada ao máximo possível, ele todo dia prometia à polícia que iria confessar um crime, e não confessava. Ou confessava enrolava a polícia, porque ele era extremamente inteligente, então era manipulador, ele sabia manipular. Depois disso, ele realmente, a polícia percebeu que ele estava enrolando, e aí, como eu disse, no dia 24 de janeiro, de 1989, ele enfim teve sua pena levada a... Como é que eu posso dizer para não me complicar aqui no YouTube? Levada a cabo definitivamente por cadeira elétrica. Muita gente comemorou, porém, como todo serial killer ou assassino no corredor da morte, ele tinha inúmeras fãs, como tem até hoje.
né? Não sei se vocês sabiam dessa história. Alguma pergunta? Bem, então nossa história de hoje eu vou começar a contar histórias criminais. Aqui atrás eu vou fazer toda uma edição depois para tornar isso um vídeo. Porque eu estou começando agora e estou baixando os aplicativos para tornar isso um vídeo, tá certo? E é isso, essa é a nossa história de hoje. Ted Bundy, um dos piores, se não o pior assassino da história dos Estados Unidos, quiçá do mundo, né? Para finalizar, a polícia nunca teve certeza de que foram somente dezenas de mulheres que foram ceifadas por Ted Bundy. A suspeita, porque inúmeras mulheres com o mesmo modus operandi desapareceram em dezenas de estados dos Estados Unidos. Então acredita-se que ele tenha sido responsável. Quando perguntado, ele dava risada, ele não confessava, meio que confessava rindo. Então a polícia acredita que foram, na verdade, centenas de vítimas de Ted Bundy, que infelizmente foram cometidas e se depararam por essa tragédia, né? E se depararam com essa criatura cruel. Uma das coisas também muito importantes que as sobreviventes relatam sobre Ted Bundy, acerca de Ted Bundy, é que ele se transformava. Ele tinha 1001 faces. Sabe 1001 faces do Dr. Lau? Era ele. Ele se fazia de bonzinho, bom moço, dava carona. E de repente, ele ficava calado e começava a dirigir. E a moça, pra onde você tá me levando? O caminho não é esse. Tem alguma coisa errada aí. Ele simplesmente virava e dizia... Virava o olhar de azul, ficava preto. E ele dizia, sabe de uma? Eu vou ali, M. O que? Você tá brincando? A moça não acreditava. Você está brincando, você não pode estar dizendo a verdade. Ele virava, começava a dirigir e ela começava a gritar quando via que era realidade. Então ele algemava o braço dela, depois algemava o outro, segurava, imobilizava, dava pancadas nela para que ela desmaiasse, dava alguma coisa no nariz para ela apagar, né? Que eu não posso dizer os nomes por aqui. E depois disso, ele levava para um matagal, um lugar bem afastado, e aí cometia os crimes dele, só que não uma, nem duas, nem três, nem 4 vezes. Ele fazia a pessoa ir e voltar diversas vezes, enquanto ele torturava e ele fazia a pessoa ir e ressuscitava, e ressuscitava, como se aquilo fosse um prazer sádico que ele tinha em ver a pessoa passar dessa para uma pior, né? É isso. É uma história extremamente assustadora. A namorada desconfiava, mas não tinha certeza, porque ele às vezes fedia a morte, ele fedia a cadáveres. Ele chegava a levar para casa de algumas para ficar fazendo maquiagem, dando beijo na boca, tendo relações com aquela cabeça. E a namorada notava um fedor, né? E quando ele percebia que o estado de decomposição estava muito avançado, ele chegou a queimar na lareira da casa algumas dessas, né? Não precisa nem dizer o que é isso aqui, né? E outra coisa muito bizarra, porque se você começar a contar sobre Ted Bundy, são tantas coisas que você não tem como parar de contar. E outra coisa que ele fazia que era muito grave era... Porque ele tinha... A história dele começa o seguinte, ele tem um pai que ele não conhece, supostamente. Ele não conhece, que teria sido militar.
E esse pai, que teria sido militar, ninguém sabe quem era. Fugiu. Só que rumores na própria localidade diziam que o próprio pai da mãe dele, que na verdade é mãe e irmã, foi quem engravidou a própria filha. Ele batia em uma filha e molestava a outra. Batia na menor. E aí Ted nasceu e desde menino ele era assustador. Ele fazia maldade com o animal, como é característica do psico, né? Começa a fazer mal a animal. É como se fossem testes. Ele testa até onde ele pode ir. Ele sente prazer em fazer perversidade, né? E aí ele cresceu. Não se sabe se ele sabia dessa história, se ele desconfiava de que o pai, na verdade, era o avô. Não se tem certeza, mas no último filme que se tem deles, o enredo deixa praticamente claro que o pai é o avô. E tanto que o pai dizia para ele sempre, desde pequeno: Ted, você é o filho do demônio. Você é fruto do demônio, como se fosse você é fruto do pecado. Porque ele sabia que o menino era mau e provavelmente acreditava a maldade dele ao pecado que ele cometeu com a filha. A filha não batia muito bem da cabeça, né? Também com trauma desse. A mãe dele. Então, quando ela casa e sai de casa, ela leva Ted junto. E ele não entende. Oh, por que minha irmã está me levando de casa? Não entendo. Ela é minha irmã, eu tenho que morar com meus pais. Apesar do pai ser abusivo, ele idolatrava esse pai psicopata. E aí ele, até hoje também não se sabe de que forma esse pai instruiu ele a ser pior, né, do que geneticamente ele já era. E aí quando certa feita adolescente, ele descobre numa conversa que a mãe, na verdade, que a irmã na verdade é mãe dele. Nunca se afirmou em lugar nenhum que ele sabia quem era o pai. E alguns psicólogos acreditam que justamente foi o gatilho para ele cometer os crimes, foi justamente o ódio que ele nutriu pela mãe por esconder a verdade dele acerca da verdadeira história dele. Sendo que, na verdade, tanto ele quanto a mãe eram vítimas desse pai avô, né? Não justificando a doença mental dele, que na verdade nem é doença, é psicopatia. E eu tenho fotos de Ted que eu pretendo colocar no vídeo, fazer um vídeo e colocar no fundo. São fotos em que o cara, ora tá assim, com carinha mansa, ora tá frio, sabe? Uma coisa assustadora. Assustadora. E disse que o elemento, a surpresa do psicopata que faz a vítima congelar e ele para que ele possa atacar e de fato, né, fazer o mal para ela, é justamente isso. As pessoas não sabem lidar com a pessoa que é boazinha, que tá boazinha aqui nesse momento e de repente se torna um monstro com olhar frio. Diz que o olhar era extremamente frio, sem nenhuma expressão. Algumas meninas que sobreviveram diziam era o olhar do verdadeiro demônio, né? É muita coisa para contar de Ted. Quando ele teve a vida ceifada nessa execução da pena capital, muita gente comemorou, mas muita gente chorou, como as fãs deles, né? Que falavam, ele não pode por ser tão bonito, porque no padrão, se você olhar aqui no Brasil, ele não seria um cara bonito, longe disso. Ele só tinha olhos azuis, cerca de 1,80 m, mas não era bonito. Tinha traços grossos, não era bonito. Jamais aquele seria um bonito, mas lá ele era considerado um ator de Hollywood. E aí a polícia acredita que o que atraía a maioria das vítimas era justamente a beleza e o carisma dele, porque realmente ele esteve na prisão na primeira vez. E um carcereiro disse que confessou, né, aos policiais que ele assustava, que Ted o assustava.
E a polícia perguntou por quê. Ele falou porque ele consegue ser várias pessoas no mesmo dia. Ora, ele é como se ele tivesse múltiplas personalidades. Há uma possibilidade de ser isso mesmo. Há uma possibilidade, porque eu queria que vocês investigassem, pesquisem no Google as diversas facetas dele. Ele consegue ter várias caras. É como se ele fossem várias pessoas ao mesmo tempo. Então, depois vocês pesquisem com relação a Ted Bundy, que vocês vão ficar muito intrigadas. Tem uns 3 filmes e um documentário excelente com 4 partes que vocês deveriam assistir para quem não conhece a história, tá bom? Então, um abraço, a live fica por aqui, um grande beijo.